Gente colorida! Tudo bom com vocês? Ah, felicidade que é estar nesse sábado aqui com vocês. Sei que muita gente já tá aí esperando para entrar, tomando cafezinho. É uma delícia. Pessoal, é o seguinte, eu preciso me apresentar, porque tem muita gente me perguntando aí, quando eu entro em contato sobre as lives, as pessoas perguntam: "Ah, você também é jornalista?" Não, não sou jornalista. Eu sou gestora comercial de formação e sou também artista naif, com muito orgulho e com muito amor no coração. Então eu sou a Lu Morgado, artista naif, pintora autodidata e estou aqui com essa live criada, para o grupo Naifes brasileiros do WhatsApp e que de repente está ganhando aí o Brasil e o mundo afora. Foi uma ideia despretensiosa, mas que graças a Deus está dando muito resultado. Então, a partir de hoje, eu vou começar a dizer para vocês que eu sou a Lu Morgado, artista naif também, tá bom? Bom, a nossa convidada de hoje é uma pessoa, assim, maravilhosa. Tem as mãos abençoadas por Deus, porque o que ela faz, você tem que ter muita delicadeza nas mãos. A nossa convidada é a Celinha Santiago, do município de Carauari. Desculpe, gente, esse nome é muito difícil para mim, mas eu vou lá tentar de novo. Carauari. Pessoal lá do Amazonas. A Célia nasceu às margens do rio Juruá, no Seringal Paraíso. Ela se descobriu como artista na cidade de Embu das Artes, onde mora há 28 anos. E há 25 desenvolve sua arte, que tem como material principal a cerâmica. Da infância na pequena Carauari, guardou dentro de si as lembranças das brincadeiras ao ar livre, os banhos nos igarapés, os festejos dos santos, as festas juninas, as procissões de barco nos rios, lembranças de uma vida comunitária muito feliz, o que é determinante na linguagem do seu trabalho, e que conta também a história de um Brasil caboclo, devoto, festeiro e de todo o universo peculiar do regionalismo, as moradias, a fauna, a flora e gente, muita gente. Assim, as suas miniaturas se transformam em pequenas comunidades e suas vivências. E é incrível como as suas personagens ganham vida própria nas narrativas produzidas pela Célia Santiago. Olha, gente, hoje nós vamos ter assim a oportunidade de conhecer um pouco desse mundo. Ela vai mostrar pra gente algumas peças, né? E eu acredito que vai ser um sábado muito gostoso. Então, com vocês, a Celinha já tá aqui. Eu já vou chamá-la. E lembrando, né, pessoal, que eu não consigo, infelizmente, falar o bom dia que nós gostaríamos para todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas já quero deixar aqui o agradecimento para quem está nos assistindo agora ou quem vai assistir depois, tá bom? Beijo grande, que o universo nos abençoe e vamos que vamos trabalhar que um Papo Naif tá esperando. Vem, Celinha, vem aqui falar oi pra gente, vem contar um pouco de você. Aí, Bom dia, Lu. bom Que dia, minha prazer. querida. Gratidão por estar aqui com a gente. É um Eu prazer que agradeço. imenso estar aqui com você. É uma honra me reportar através do Naipes Brasileiros. Muito Muito obrigada, obrigada. Naipes Brasileiros. Nós é que agradecemos. Pessoal, eu quero aproveitar e pedir para vocês darem um retorno aqui para nós duas, se o nosso áudio tá bom, se vocês estão ouvindo eco, porque nós fizemos um testezinho antes e a gente ouviu um pouquinho de eco. Se alguém puder dizer aqui para nós, tá bom? Olha, já tá aqui, gente, aproveitando enquanto eles vão dar o nosso retorno, né, Célia? Sim, Eu vou falar aqui para você, ó. Já tem gente dizendo um ótimo dia para você. O sim, Sidney, Lívia Paz, a Edna, a Lívia, sim. querida. Ó, a Lu tá dizendo realmente que tá com eco na sua voz. Outros Sim, dizendo que está perfeito. Então, pois é. pessoal, nós vamos seguir assim mesmo, tá?
A gente vai seguir com o eco. Eu acredito que não vai atrapalhar a entrevista, mas vai dar certo. Talvez porque eu esteja sem o fone de ouvido. E como eu falei para vocês, a gente faz tudo aqui de casa e do coração. E hoje eu precisei vir para outra cidade para acessar a internet e fazer a live com a Celinha para vocês. Mas vai dar tudo certo. Combinado? Vamos Talvez seguir, tenha esse eco e a gente ouve a Célia em dose dupla, sem problemas. Se uma, Célia, é bom, duas então é melhor. E vamos que vamos. Vamos lá, Celinha, fala de você, se apresenta pra gente. Eu fiz uma breve apresentação, né? Mas nada melhor do que ouvir você contando da sua trajetória aí. Como é que você chegou até São Paulo? Então, antes de começar, eu gostaria de mostrar essa peça com a qual eu faço uma homenagem às cooperativas de trabalho artesanal em Manaus, no Amazonas, que fazem um trabalho recolhendo de maneira sustentável coisas da floresta e transformam em biojoias. Isso aqui é da fibra da palmeira paxiúba, que também faz casa dos seringueiros, né? Os seringueiros faziam casa com essa palmeira, e aqui ela se transformou numa biojoia feita por mãos amazônicas. Maravilhoso, Então, Célia. essa é a minha homenagem para os artesãos da Amazônia. Isso aí. Bom, e um bom dia especial para os amazonenses que estão curtindo Exatamente. aqui com a gente. Que estão nos ouvindo, tenho certeza, lá pelo fuso horário ainda são 9 da manhã, né? O Amazonas tem uma hora menos. Sim. E você me perguntou como é que eu saio do Amazonas e venho para São Paulo e me torno artista, né, Lu? Então, o meu marido, ele é daqui de São Paulo e ele foi trabalhar na minha cidade, lá em Carauari. Certo. Nós nos conhecemos lá e depois de um tempo que ele estava lá, ele foi transferido para Boa Vista, em Roraima, e nós resolvemos seguir juntos, eu saindo do Amazonas com ele. Nós moramos 2 anos em Boa Vista e depois viemos direto para São Paulo. E já foi direto para o Embu das Artes, onde ele veio trabalhar também. Eu me lembro muito bem, eu sempre vou contar essa história, já contei outras vezes, vou repetir de novo. Eu cheguei num sábado em São Paulo e no domingo meu marido me levou para conhecer a feira de arte do Embu. Era um domingo lindo de sol. Eu cheguei naquela feira, eu olhei tudo aquilo e eu disse em voz alta, eu não vim para ser por acaso. Algo muito bom vai acontecer comigo aqui. Sabe? E aí parece que o universo todo estava conspirando para que aqui eu encontrasse a minha verdadeira vocação. Né? Inclusive eu penso que o meu marido ter saído daqui e ir até lá, a gente se conhecer e ele vir me trazer para esta cidade, também parece que já era uma coisa pré-determinada. E aí, eu que sempre trabalhei, né, desde os 13 anos, quando chegou aqui, eu não tive aquela pressa de repente, me inserir no mercado de trabalho. Eu comecei, um mês depois, eu já estava fazendo curso de desenho, de pintura, sabe? E aí, como que eu cheguei na cerâmica? Um dia fazendo uma oficina dessas aleatórias que promovem. Eu já modelei a minha primeira casinha. E eu senti uma coisa extraordinária quando eu fiz aquela coisa. Eu voltei para casa e comecei a modelar com argila de papelaria, né? De escola, modelar casinhas. E eu me apaixonei mais cada vez mais por aquilo. Mas, paralelamente, fazendo os meus cursos, né? Até curso de costura eu fiz. E aí o Embu fez uma seleção em 1995 para novos expositores na feira. E eu peguei o meu conjunto de casinhas
e levei lá para ser avaliado. E aí, já de cara, eles acharam que meu trabalho era original e tal, e eu já entrei na feira. Nossa, Mas parabéns. eram casinhas muito primárias. Eu até tenho aqui como no meu acervo Sim. as minhas primeiras casinhas, porque quando as crianças vêm aqui, eu mostro para elas que qualquer criança, a partir de 6 anos, já modela aquelas casinhas que eu comecei modelando no começo da minha carreira. Sim. E aí as casinhas não eram queimadas, eu só modelava e pintava. Mas nas minhas primeiras exposições, eu senti que aquele material tinha um potencial, sabe? Já vieram os compradores, e aí eu pensei, nossa, realmente não sou só eu que gosto desse casario em miniatura, né? Que lindo. E aí eu comecei a perceber que pela procura das pessoas pelo meu material, eu tinha que, né? Eu pensei, bom, eu agora sou gestora do meu próprio negócio. Eu, eu vou virar uma empresária da minha própria arte. Então, eu tenho esse contraponto, que eu sempre falo para quem me pergunta sobre a minha trajetória. Que não basta você ter é, a vontade de fazer, ter a sua profissão, você também tem que saber como que você vai se inserir nesse mercado da arte, né? Com E aí eu certeza. fui procurar o curso da cerâmica, de verdade. Aí entra a minha professora de cerâmica, Sueli Conte, que é daqui do Embu, e ela me ensinou muito sobre como você tornar a cerâmica uma coisa durável, que precisa ter a queima, precisa saber manipular, né? Mas ela sempre me dizia, Célia, casario não é a minha praia, você vai ter que descobrir teu próprio caminho com casario. E daí eu fui fazer minhas próprias ferramentas, mas eu percebi que nessa busca eu pude dominar o meu próprio processo, é, desde quando eu projeto a peça até quando ela é finalizada. E depois disso também eu vi que tinha uma procura. Eu chegava na feira com as casinhas e já tinha pessoas me esperando lá para comprar as casinhas, sabe? Era uma coisa mágica. Isso é demais, isso é demais. E é legal que você teve todo um processo, né? De quando você falou, é um processo evolutivo mesmo. E depois você Com vai mostrar certeza. pra gente a primeira e a mais recente. Eu acho Com que certeza. isso é mágico também, porque É, é todo. Desde daquele momento em que você ouve o chamado do universo de venha, venha, a arte quer você, venha, aham. aceita aquilo e segue. Isso é maravilhoso. E a gente tem resultados uns melhores do que os outros quando você apresenta o teu trabalho e a gente tem a possibilidade de viajar dentro do teu trabalho. Isso é lindo. Isso é muito lindo. Obrigada, Lu. Então, e aí eu fiquei na feira até 2003. Eu fiquei 8 anos na feira e sempre foi muito bom. E para isso, assim, eu tive que contratar assistentes para o ateliê, sabe? Mas eu, nesse período desses 8 anos, como eu te disse, eu tratei a minha arte como meu negócio, né? Como a minha profissão. Então, eu tinha os meus assistentes, eu sabia quanto eram os meus gastos por mês, eu sabia quanto que a gente produzia e ganhava. Eu sabia, depois de um ano, quanto tinha sido o meu faturamento. Isso é É difícil importantíssimo. você ver o artista falar dessa forma, né? Pois é, eu costumo dizer até que é um tabu falar sobre precificação, sobre valores, e não é. Conforme a gente vai se profissionalizando, a gente precisa ter essa mentalidade até organizacional, né? A É. gente precisa se E eu tive organizar. porque a arte desses 25 anos é a minha profissão. Eu não fiz nada que não fosse o meu fazer artístico, né? E para isso eu senti que eu tinha que ter esse cuidado também, né? Então eu empregava pessoas que estavam trabalhando comigo, mas essas pessoas tinham a carteira assinada, todos os direitos trabalhistas, como manda a lei. Eu sempre tive esse cuidado, né?
E então, assim, era o meu trabalho possibilitando empregar outras pessoas. E isso eu achei uma coisa muito boa. Sim. E é geração de emprego, né? Eu falo, é uma cadeia, né? É uma cadeia de situações. Você produz, você emprega, o outro vai conseguir gerar uma sustentabilidade dentro da família também, e assim vai. Isso é muito bom. Celinha, deixa eu te falar uma coisa. Como a gente está em casa, né? E aqui a gente quebra alguns protocolos de lives. Eu consegui aqui a quem que falou aqui pra mim? A Conzinha, a Con Silva, me deu uma dica para enquanto a gente estiver conversando, para eu mutar o meu microfone quando você estiver falando. E deram o Ah, retorno aqui de que parece que o eco melhorou muito. sim, eu Então, senti também. então pode ser que a gente fique meio assim, você fala, eu fico quietinha, Tá, mas tudo a bem. gente vai seguindo, tá bom? Ok. Eu tô te ouvindo bem aqui e agora o pessoal acho que tá ouvindo legal lá também. E Tá. fala pra nós agora, né, de toda essa trajetória, 25 anos, como é que é todo o teu processo criativo? Como é que se dá isso? Uhum. Eu trabalho com uma obra tridimensional, né? Eu percebo assim, quando você vê o meu trabalho numa foto, ele parece uma pintura, né? Mas ele é um trabalho tridimensional, e o tridimensional, ele exige uma logística, tá? É como você montar um quebra-cabeças. Eu, por exemplo, eu não desenho bem, eu sou uma pessoa que desenho muito mal. Eu gosto de modelar, mas não consigo desenhar. E então eu crio tudo mentalmente. E até desenho no ar, assim, como é que eu vou fazer, mas é tudo mentalmente. Quase não meço nada, tá? Os arquitetos sempre perguntam para mim que escala que tá as suas peças. Eu não digo, eu falo, não tem escala nenhuma. Eu não trabalho com uma escala, eu trabalho com uma escala lógica, de olhar. Eu tenho que olhar as figurinhas e perceber os personagens que eles estão proporcionais às casas, etc. Então, quando eu falo dessa logística, eu começo a produzir as casinhas, que são de cerâmica, e a copa das árvores, que também é de cerâmica, tudo isso é preparado, vai para o forno, a queima é de 900 graus, né? E depois que as peças estão queimadas, eu começo o processo da montagem das peças. E aí vem o quebra-cabeças, né? Porque eu idealizei, por exemplo, um vilarejo, ele vai ter as árvores, a igrejinha, e eu vou começando a montar isso dentro daquele suporte, que normalmente é uma caixa que tem uma iluminação dentro e tal, né? E depois que mais ou menos as casas estão colocadas, o vilarejo está colocado, chegam as pessoas, entendeu? Então, se é Que uma lindo! é uma festa e tal, eu vou já criando todo o ambiente daquela festa para quando as pessoas chegarem o ambiente já está montado. É sempre assim que eu imagino minhas cenas. Que demais! E é bem isso, né? Muitas vezes as coisas estão e a gente só precisa ir para, né? E é Exatamente. lindo isso, ouvir isso, você dizendo que você prepara todo o cenário, todo o momento para que quando as pessoas chegarem esteja já tudo ali, né? É. E, nossa, é muito fofo. E isso, Lu, eu vivo na minha vida real, tá? A nossa casa é uma casa que faz festas. Quando a gente projetou essa casa, uma das coisas que eu disse para o arquiteto foi: eu quero uma casa que a gente possa fazer festa. Então, as pessoas que já estiveram nessa casa em algum momento de festa, elas têm essa sensação que nós preparamos tudo, cada detalhe, para que quando as pessoas cheguem, esse universo da festa já esteja todo montado. Então, a minha arte, ela não está só no que eu faço com as minhas peças, ela está na minha vivência também, sabe?
Demais, que demais. E a gente vai falar um pouco sobre seu espaço aí também, que eu falo, gente, olha, o Sidney e o Walter lá com a Casa Azul, eles abriram as portas, né? E eu costumo falar, quando eu ouço e tomo conhecimento de que algum artista tem um acervo imenso e também recebe pessoas, eu falo, gente, que multipliquem essas casas azuis, que Sim, sejam amarelas, que sejam verdes, que sejam todas de portas abertas, porque isso faz muita diferença para nós enquanto comunidade, porque nem sempre a gente tem a oportunidade de visitar um museu ou ter contato com a arte popular regional ou com a arte naif ou com qualquer tipo de arte, qualquer manifestação. E quando a gente tem pessoas que possuem em casa um acervo e se desprendem, né, dessa questão de, puxa, eu tô dentro da minha casa, deixa eu abrir minhas portas, eu acho isso maravilhoso. Vocês estão realmente de parabéns. E falando de todo esse processo, né, tanto do montar o cenário para que as pessoas cheguem, que a gente sente, né, que é muito presente na sua obra, a questão da arquitetura, do urbanismo e etc. Assim, o que te entusiasma mais a fazer, assim, dentro de todo esse processo criativo que você colocou pra gente? Eu acabei indo para a questão de abram as portas das casas, mas vamos fechar no teu processo criativo e depois a gente volta para essa questão da abertura do acervo, que eu acho realmente é maravilhoso, né? Não tem o que falar. então, é claro, Lu, que eu prefiro fazer festa, né? Eu acho que as festas elas são extremamente marcantes no meu trabalho, porque eu costumo dizer que por mais pobres que as pessoas sejam, que os vilarejos sejam, há sempre o momento da comemoração, né? Eu guardo dentro de mim os festejos dos santos lá no Seringal, quando as pessoas chegavam com suas canoas e traziam galinha, porcos, farinha, e faziam aquela festa comunitária para festejar um santo, por exemplo, né? E eu vi muitas vezes minha mãe rezar as ladainhas, porque nesses festejos as pessoas rezam, cantam, dançam, comem, de maneira comunitária, feliz, né? Então, o meu recorte da minha arte, o meu recorte é desse momento, é o momento festivo, é o momento da comemoração, né? Então, eu acho que os meus vilarejos, eles, eu prefiro sempre fazer o momento festivo. É isso. Que demais, que demais. Célia, é tão bom a gente poder conhecer um pouquinho mais do artista, porque aí a gente consegue entender a obra. Isso é show, é show. Sim. E é muito legal isso, porque você fala, né, a questão da celebração, do agradecimento, das comemorações. E dizem por aí que o agradecer é fazer a graça descer, né? Então, eu acho que Uhum. quanto mais você celebra, quanto mais você agradece, mais a graça desce. E a gente consegue depois é, vislumbrar aí com tanta alegria o teu trabalho. Isso é maravilhoso. Você tá de parabéns, realmente. É muito show mesmo. E, nossa, enfim. E assim, Obrigada. imagina. E com relação às suas andanças na arte, tem assim alguma história que te marcou, que de repente você queira contar pra gente? Ah, sim, muitas histórias, todas assim recheadas de grandes emoções, de lágrima nos olhos, sabe? São inúmeras. Eu digo que quando você tem que preencher os papéis para se inscrever em algum edital e tal, pede lá aquele portfólio, né? E um dia desses, mexendo numa caixa cheia de reportagem, de jornal e de um monte de coisa que falam de você, eu fiquei pensando, puxa vida, isso aqui é só papel, não tem nada, né, de extraordinário, mas as lembranças que eu tenho dos momentos em que eu vivi grande emoção do público com a minha arte, isso sim
Isso é uma coisa extraordinária. E eu tenho muitas histórias, mas uma delas eu vivi aí em São José dos Campos, que está perto de você, num dos Revelando São Paulo. No Revelando São Paulo, que é o Festival da Cultura Tradicional Paulista aqui de São Paulo, que é uma das minhas grandes referências de grande aprendizado, eu participei durante 20 anos e cada vez que eu ia, a partir de 2010, quando o acervo já estava pronto, eu levava pelo menos 2 peças do acervo para ficar exposto lá, né? Não estava à venda, mas eu sempre levei para ficar exposto. E em São José, eu cheguei um dia, a exposição já estava montada, e encontrei 2 senhorinhas conversando em frente a uma das minhas obras, que era uma procissão de Corpus Christi. E foi muito interessante, porque uma dessas senhoras disse para mim, depois, quando ela me conheceu: Ah, minha filha, eu quero comprar esse trabalho. E eu disse para ela: Não, mas esse trabalho é acervo e tal, mas eu posso fazer uma outra peça para a senhora, uma outra procissão, e lhe entrego mais para frente. E ela disse: Não, eu quero essa, né? Eu eu vivi a minha infância nas cidades mineiras e eu fui anjinho de procissão. E ela começou a fazer uma narrativa muito bonita sobre a vivência dela com as procissões mineiras. E aí disse para mim: Eu nunca adquiri nenhuma obra de arte na minha vida. Essa vai ser a primeira. Ela vai alegrar muito os meus dias. E aí eu reparei que ela tinha um catéter no pescoço, né? E eu disse: Tudo bem, dona Norma, o trabalho é seu. E ela falou: Amanhã eu volto com meu filho para pagar e retirar a peça. E eu fiquei pensando: Acho que talvez ela não vá voltar. Mas ela voltou e levou aquela obra, né? É, isso me faz Demais. pensar naquele momento em que tem obra que ela já tem um destino certo. Eu acho que aquela obra ela tinha sido feita para aquela pessoa, né? E eu espero que a dona Norma esteja viva até hoje, usufruindo do meu trabalho na companhia dela. E assim foram muitas histórias, Histórias. muitas. Uma delas eu vivi recentemente, quando o jardineiro da nossa vizinhança, dos nossos vizinhos, bateu na minha porta, procurando uma ervinha para fazer chá e tal. E eu disse para ele: Olha, entra aqui no meu quintal, dê uma olhada para ver se eu tenho a ervinha que você quer. E isso era perto da hora do almoço. E aí, conversando com ele, ele disse: A senhora é artista, né? Eu já ouvi dizer que a senhora é artista. Eu disse: eu sou artista. Ele disse: Eu ouvi dizer que o seu trabalho é muito bonito. Eu falei: Você quer conhecer o meu trabalho? E ele disse: Se não for lhe atrapalhar, eu falei: Não, não tem problema. Desliguei as panelas, entrei com ele, acendi todas as lâmpadas, comecei a, a mostrar para ele, fazendo como um trabalho de monitoria, como eu faço com as crianças quando eles chegam aqui. Eu fui explicando cada uma das obras, né? E ele foi fazendo, pontuando coisas tão interessantes sobre o que ele estava vendo, com os olhinhos cheios de lágrima. E eu também. Ele emocionado e eu emocionada com a emoção dele, né? Depois, no portão, quando a gente se despediu, ele agradeceu muito e disse: Nossa, eu nunca pensei que eu fosse conhecer um artista na minha vida, né? E ter contato com a obra dele. Então, ele falou: Esse é um dia marcante na minha vida. Então, Lu, isso é só para exemplificar um pouco de muitas, muitas, muitas histórias que eu vivi com a minha arte. E eu penso que o fazer artístico, ele não está só no que você produz, mas ele está em todas as possibilidades que você não pode deixar passar, que uma pessoa vivencie com a sua arte, né? Eu poderia ter dito: Não, eu te recebo outro dia, eu estou fazendo o almoço e tal. Não, eu sempre penso que a gente não pode deixar nenhuma oportunidade passar. Aquele momento é aquele momento, ele não vai voltar mais. Então, hoje
eu também penso sempre nessa responsabilidade que eu tenho como artista quando eu levo a minha obra para as exposições e eu sinto que eu tenho que estar com meus ouvidos, todos os meus sentidos voltados para tudo que as pessoas falam a respeito daquilo, como elas observam, e eu observo o olhar delas com relação ao meu trabalho. Tudo isso vai direcionando o caminho para o qual eu acho que eu tenho que seguir. É. Ai, sem palavras, porque é isso mesmo, Célia. Eu falo que a gente tem uma responsabilidade muito grande enquanto artistas. Eu falo que somos apenas instrumentos, né? E quando a gente se despe da vaidade, a gente abre portas para momentos mágicos como esse. De Sim, você conseguir proporcionar para uma pessoa que de repente nunca imaginou ter contato. Imagina só, ele pôde ver, ele pôde pegar, ele pôde entender o que estava acontecendo ali. E de repente você abriu ali naquela pessoa uma janelinha para ele olhar o mundo com outros olhos, né? E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Não tenho o que dizer a respeito disso. sim, com É só. certeza, Lu. É muito sentimento. Eu acho que o sentir, às É, vezes, fala mais alto. só para completar, quando eu terminei de produzir a minha exposição no final de 2009, a gente tinha também um funcionário aqui que mexia no nosso jardim, no nosso quintal, na verdade, eu acho que ele nunca soube o que que eu fazia. E ele me via aqui na casa e ele pensava, Dona Célia deve ser uma dessas que não fazem nada, né? Então, quando eu terminei a exposição, que eu montei aqui nesse espaço, eu falei, ô, Ronaldo, eu quero apresentar para você o meu trabalho. Eu acho que você nunca soube o que que eu fazia. Então, você vai ser a primeira pessoa que vai ter acesso a uma exposição que eu vou montar, que vai ficar exposta no Centro Cultural. E aí, entrei com ele, então ele foi a primeira pessoa fora da minha família, alguns amigos, que teve acesso. E aí eu fui contar para ele que eu estava fazendo aquilo há 2 anos, né? E que o trabalho era esse. E eu fui mostrando tudo para ele. E ele disse no final: Poxa vida, dona Célia, se eu tivesse morrido ontem, teria morrido mais pobre, porque não teria visto o seu trabalho. Então, são essas coisas que a gente vai guardando, né? De como a arte ela pode acessar aquela coisa que está lá dentro das pessoas. Então, eu também guardo essa lembrança linda do nosso Sim. jardineiro. E isso, e isso é o que você falou, né? É muito mais. Não que os recortes de jornais não sejam importantes, mas um dia o vento pode levar. Agora, esse tipo de informação que marca o coração da gente e fica para sempre, né? Fica na memória, tanto sua quanto daquele que você toca. Ser artista é bom demais. Eita, nós. Ô, Celinha, fala pra gente aqui, né, emendando aí nessa questão de abrir as portas de casa, né, e trazer essas pessoas para conhecer o teu trabalho desde o início, né? Hoje você tem um acervo em casa, você recebe pessoas aí. É claro que não tanto agora por conta da pandemia, mas o teu dia a dia era recheado de visitas aí também, né? Conta para nós um pouquinho sobre o acervo, o projeto Brasil em Cerâmica, né? Vamos falar um pouquinho disso, Tá. tá? Conseguiu me ouvir Como bem? eu fiquei na feira até 2008, quando eu saí, eu continuei trabalhando e os meus clientes vinham aqui em casa, né? Foi aí que eu percebi essa possibilidade de você tornar o ateliê o seu espaço de trabalho. E sendo o meu espaço doméstico também, porque aqui é a nossa casa, o meu ateliê está vinculado à nossa casa, ele não está fora da casa. Quando a gente projetou essa casa, que eu já fazia o meu trabalho, eu quis que o ateliê ele fizesse parte da casa, porque eu posso cozinhar,
e ao mesmo tempo está no dentro. E então foi aí que começou. E em 2000 entre 2008 e 10, eu tomei a decisão de fazer a minha primeira exposição individual. Mas para isso você tem que ter o conteúdo da exposição, né? E então eu já tinha tido a minha primeira experiência em montar o vilarejo, que até então eu vendia só as casinhas, numa das exposições de os concursos de presépio da Sutaco, que é a Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades, né, do governo do Estado de São Paulo. E eles promoviam um concurso de presépios com prêmio, inclusive com prêmio em dinheiro. E aí eu comecei a criar, eu criei por 2 anos os presépios, que depois eu vou mostrar, e eles foram premiados, né? E foi aí a minha primeira experiência com o vilarejo em si. É as casas, as pessoas, a manifestação, né? E aí, quando eu vou sair da feira, que eu não tinha mais aquele compromisso da produção semanal, que é árdua, tá? Às vezes eu trabalhava até 2 da manhã do sábado para expor no domingo, e aí eu pude vir trabalhar com uma certa tranquilidade. E aí nasceu a exposição Brasil em Cerâmica na cabeça, inclusive o título. Eu queria criar vilarejos que contassem sobre a diversidade do Brasil, né, em pequenas cenas. Aquilo já nasceu assim certinho na cabeça. Sabe aqueles insights que a gente não pode deixar passar? Mas aí eu pensei, para isso eu vou ter que parar a minha produção de vendas e me dedicar exclusivamente a esse projeto. E aí entra aquela aquela força bacana do seu parceiro, né? E aí eu abro um parêntese aqui para dizer que o meu parceiro, meu marido, é um companheiro extraordinário. Quando eu fiz a exposição, eu dediquei a ele, porque ele sempre me impulsionou de maneira fantástica. E sempre, quando eu falei, ó, eu vou parar a produção de vendas e vou me dedicar ao projeto, eu tive total apoio. E foram 2 anos, Lu, trabalhando, me dedicando incessantemente. Não é todo artista que pode fazer isso, se ele não tem um suporte por trás dele para cumprir com essa coisa do financeiro. Mas deu tudo assim, tudo super certo. E aí eu fiz aqui no Centro Cultural Mestre Assis, no final de 2009. A exposição abriu no final de 2009, foi até o começo de 2010, o Brasil em Cerâmica. E foi maravilhoso, foi lindo demais. E depois que a exposição saiu do Mestre Assis, do Centro Cultural, ela veio e se abrigou aqui novamente, porque antes da exposição nós já tínhamos tomado a decisão de manter essa produção toda como um acervo. Eu falo que como artista a gente também vai tomando decisões que depois elas fazem todo sentido. Eu poderia ter vendido essas obras. Eu tinha um público de estrangeiros muito grande que sempre gostaram muito do meu trabalho, sempre consumiram a minha obra, mas eu não quis vender. E aí ela voltou para o espaço onde eu já tinha instalado ela antes da exposição. E aí foi aí que uma das ONGs aqui do Embu, que trabalha com crianças de áreas periféricas com grandes problemas assim de comunidades pobres, né? Que pegam as crianças no contrafluxo da escola e trabalham com essas crianças potencialidades ligadas à música, à arte de uma maneira geral. E aí a coordenadora da ONG falou, Célia, a gente queria muito levar as crianças para conhecer a tua exposição, mas ela já saiu. Eu falei, não, mas eu vou receber as crianças aqui no ateliê. E aí eu entendi por que que eu tinha tomado a decisão de preservar o acervo. Porque o acervo,
ele tinha essa possibilidade didática de mostrar o Brasil para os estudantes através de obra de arte. E aí eu desenvolvi um trabalho muito bacana em parceria com a ONG, e a síntese desse trabalho foi possibilitar que as crianças, através do meu trabalho, pudessem olhar para a sua própria comunidade com outro olhar. É um olhar que está voltado para a arquitetura da sua comunidade, para a sua própria casa, para a casa do seu vizinho. Depois a gente vai observar quem são essas pessoas, né? Quem é o seu vizinho? Quem é a pessoa que vende o churrasquinho na rua, né? Quem é a pessoa que tem aquela pequena padaria? Quem é a pessoa que é costureira? Porque nós desenvolvemos um trabalho com câmeras fotográficas, com desenho, com oficina de casinhas em cerâmica, depois em madeira, depois entrevistas. Eu ia na ONG e direcionava a professora para uma série de atividades. Depois eu voltava para a gente conversar e dar continuidade sobre aquele trabalho. E no final a gente montou uma maquete enorme com as fachadas da comunidade deles, né? E as figuras das pessoas que eles acharam importantes, os relatos dessas pessoas sobre quem eram essas pessoas com a entrevista que eles foram fazer com a vizinhança. Então, é assim que eu penso a minha obra de arte. Ela não é só casinhas e figurinhas, ela é todo um pensar da vida comunitária, né? Da vida comunitária no Brasil. Então, quando eu propus isso para as crianças, é a gente pensar a nossa comunidade, que por mais pobre que ela seja, ela tem que ser vista com um olhar generoso, né? Então, na minha fala, perpassa o olhar com que a gente tem com relação ao lixo, com relação ao cuidado que a gente tem com a nossa comunidade, né? Então, eu espero ter deixado nessas crianças essa semente. E aí é esse projeto que eu estou trazendo novamente para cá, e que eu já fiz com algumas outras ONGs, e que agora eu pretendo lançar isso para a minha contrapartida, inclusive para a Lei Aldir Blanc, está baseada nesse projeto, né, ligado aos professores de arte. E aí, falando, por exemplo, como você perguntou sobre a história de como é receber na própria casa. Eu sou uma grande entusiasta de você transformar os espaços domésticos em espaços culturais, né? Então, eu me alinho muito com o pensamento do Walter e do Sidney, né? Eu acho que a gente carrega o mesmo pensar Sim, a da, mesma essência. do espaço doméstico e se transforma num espaço cultural. Hoje, para minha família, então a gente já está nessa trajetória há um pouco mais de 10 anos, para minha família é uma coisa natural, né? Minha família está acostumada a casa ter sempre gente, sempre visitas agendadas, né? Porque eu não posso esquecer que aqui é o meu espaço doméstico. Mas eles estão acostumados, a casa está sempre com um café e um bolo. Então, para receber alguém, o café e o bolo faz Que parte. delícia. Que delícia, E sempre sério. gerando possibilidade de muitas conversas. A respeito da arte, né? Eu acho que a arte ela é só um fiozinho condutor para as pessoas. A arte é desculpa. A arte é desculpa para se reunir, a arte é desculpa para a gente filosofar. A arte é a melhor desculpa Com do certeza. mundo. E uma coisa que eu repito aqui, essa pandemia ela provou que a Sim, arte é imprescindível. E o quanto a gente precisa dela, né? Ô Célia, eu vou mostrar aqui que a gente tem umas fotos das visitas das crianças, né? E queria que você falasse um pouquinho mais como é que elas percebem isso, porque você conseguiu, é o que você falou, minha arte não são só casinhas e pessoas, né? Ela é todo um contexto, um conceito, e o mais legal de tudo é que ela continua, né? Ela tem assim valeu. a possibilidade de várias
de várias continuações, né? E isso é demais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, como é que essas Aham. crianças percebem isso. E o Sidney, aproveitando aqui, ele tá falando sobre a... Opa, perdão aqui. Só um minutinho. Deixa eu botar aqui. Enfim. É, ele pede para você falar do projeto das casas Ah, do Brasil, se der tempo, tá? Aí você fala aqui para nós um pouquinho também. E voltando às crianças, eu vou mostrar as fotos, né? Enquanto você diz para nós como é que é essa sim, claro. percepção. Pode ser? Sim, claro. Vou colocar aqui então na tela para vocês darem uma olhadinha na casa cheia, né? Enquanto a Celinha guia essas crianças, mostrando aí um pouco do trabalho dela e contando as histórias, enfim, dando a oportunidade dessas crianças pensarem, serem críticas, né? Eu acho que isso é um trabalho muito legal. Ó, aqui Sim, aparece para vocês aí. Se quiser sim. falar um pouquinho sobre esse momento. Ah, então, aqui é um momento em que eu promovo uma pequena oficina, fazendo uma demonstração para eles sobre a minha técnica, como começa e como termina, né? Porque sempre gera essa curiosidade. Como que é feito esse trabalho? Então, esse é um momento em que eu estou mostrando para eles como que começa e como que termina uma peça, fazendo um resumo rápido. Legal. Aí a gente tem um outro momento aqui. Vou colocar também. Deixa eu já colocar aqui. Vamos ver se vai mostrar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui na foto, só um momentinho. Vivendo e aprendendo. Deixa eu pegar aqui a fotinho. Vamos lá. Agora vai. Ai. Tá? Esse é o momento que eu apresento o projeto A Casa, as várias moradias do Brasil, que eu desenvolvi para uma escola Waldorf, né? E onde eu começo falando da nossa primeira moradia, né, do Brasil, que são as ocas, e vou passando pelas moradias das regiões até chegar nos prédios, né? Nas grandes metrópoles. Então, a gente passa por não só pela variação das casas, mas pelos vários materiais do que o brasileiro se apropria para construir sua moradia, né? Então, esse é o projeto que eu desenvolvi para essa escola e que agora eu vou levar para outras escolas também. Então, é esse o projeto que o Sidney está falando. Certo. Que são as casas do Brasil. Aham. Eu vou colocar mais uma foto aqui de um outro momento. Você com as crianças também. Se quiser comentar. Sim, esse é um momento também de oficina, né? E que eles também podem, depois eu coloco o barro para eles fazerem suas experimentações. A experimentação é sempre partindo de como eu comecei, porque é muito difícil você falar para uma criança, ela querer fazer igual como eu faço hoje. Não, hoje a técnica está muito apurada. Então, as minhas oficinas é sempre propondo a vivência que as crianças vão ter com o barro na produção do casario em miniatura, partindo de como eu comecei, com os palitinhos, 3 palitinhos, e é sempre bem produtivo. Eu acho que eles conseguem executar muito bem. Isso é muito legal você dar essa dica para a criança de que
ela precisa começar do início, né? E se você desperta essa vontade nela e ela consegue enxergar que ela tem possibilidades de evoluir, isso é muito legal. Porque senão a criança às vezes se frustra, fala, eu não vou nunca conseguir fazer isso. E ali você dando essa oportunidade dele entender que, olha, hoje eu tô assim porque eu apurei minha técnica e são mais de 20 anos trabalhando com isso, e você também pode chegar lá se você não desistir, isso é ímpar, isso é muito bom. Com certeza. Isso é show de bola. Voltando aqui para nós, então, alguns comentários aqui, as pessoas dizendo que gostam muito estão gostando muito de te conhecer. A Elza Farias está dizendo que ela também adora receber na casa dela. A Elza é uma artista de socorro. Ela também Sim, tem um conheço. acervo, né? Um Isso é abraço, Léo. muito bom. Dizendo aqui que estão emocionados em escutar sua trajetória. Houveram aqui também muitos, muitos, muitos elogios ao seu companheiro, ao Flávio. Uhum. Show de bola também. Muita coisa boa. Depois você vai poder olhar lá no Responder de Facebook. novo. Isso, responde pro pessoal. Tem muita gente perguntando. Muita gente não, desculpa. Foram duas pessoas que perguntaram se a live vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada lá no Facebook. E é isso. E a gente ainda tem um pouquinho de coisa para falar antes da Celinha mostrar esse acervo maravilhoso que ela tem em casa. E a gente vai partir para isso. Gente, a nossa live tá um pouquinho truncada, que eu costumo sempre estar falando junto, interagindo com o artista, mas hoje, por conta do meu esquecimento aqui do meu fone de ouvido, eu peço desculpas para vocês, e principalmente para você, Celinha, de não estar conseguindo interagir ao mesmo tempo com você. Mas você sabe que estamos conectadas. Vou passar aqui Sem então problema. para gente falar, né, da questão da experiência que você se propõe ao permitir que as crianças, desculpa, que as pessoas conheçam o seu acervo, né? Que entrem Uhum. na sua casa, no seu ninho. Eu acho que você conseguiu passar aqui para nós um pouco dessa experiência, mas o que é que fica para você assim de mais importante desse momento de permitir que as pessoas entrem na sua casa? Eu acho que é principalmente a experiência que eu vou viver com aquela pessoa, né? As pessoas chegam aqui para viver uma experiência comigo e eu para viver uma experiência com elas, né? Para ouvi-las, para ouvir a história daquela pessoa. Eu gosto muito de ouvir as pessoas e eu acho que isso se faz presente do meu trabalho. Quando eu crio as figurinhas, os personagens que fazem parte dos meus vilarejos, eles são essas pessoas, né? Eles têm história, e aí são essas histórias que as pessoas me contam. E quando eu abro a minha casa e me proponho a receber, eu espero sempre que a pessoa carregue daqui uma experiência, não só com a arte, mas também como que eu posso influenciar essa pessoa a como se relacionar com o trabalho artesanal, né? Eu consumo o trabalho artesanal e ele está disposto dentro da minha casa de uma maneira harmoniosa, eu penso, né? Decorativa. Então, um tapetinho, que é um tapetinho feito de retalho, eu não enxergo só um tapete que ele vai ter utilidade se limpar o pé, mas eu enxergo naquilo um objeto de arte, né? Às vezes pela composição de cores, pela o tecer daquele material, e aí aquilo se transforma sempre, ele vai estar sempre colocado de uma maneira a valorizar aquele trabalho. Então, eu penso que dessa maneira eu também estou influenciando as pessoas a lidarem com o trabalho artesanal, a conviverem dentro das suas casas e a consumirem o trabalho feito artesanalmente, né? E eu convido também as pessoas a viverem uma experiência com a arte. O acervo ele não é só o Brasil em cerâmica.
aqui se junta uma coleção de pinturas naifes, de outros artistas, de artistas principalmente do Embu. E aí eu também estou divulgando esses artistas, né? As pessoas veem o trabalho aqui, eles podem encomendar dessas pessoas, entrar em contato com elas. Então, eu creio que essa casa é uma casa viva, né? E que está o tempo inteiro em constante transformação, porque cada vez está chegando mais obras de arte e você vai modificando para poder acomodar a todos. Então, assim, eu não tenho nenhuma pretensão, mas eu creio que as pessoas que passam aqui, elas sempre levam um, não só com a arte, mas com os moradores que estão aqui, que é eu, meu marido, meu filho, que moram aqui, que estão sempre dispostos a receber as pessoas com muito carinho. E é isso mesmo. E quando a gente abre as portas de casa, a gente abre o nosso mundo, né? A gente compartilha aí Uhum, de muita coisa. Eu falo assim, de muita energia, de muito com sentimento, né? certeza. E antes da gente partir aqui para a conclusão final, a gente vai dar uma volta aí no teu ateliê. Valente. Você vai mostrar para nós algumas coisas. E aí já quero agradecer aqui de antemão o Valentim, fofo, filho mais novo aí da Célia, que nos ajudou muito. Vem dar um Uhum. oi aqui pra mim, Valentim. Vem Ó, dar um bom dia aqui pra tia. esse é um das Lindo. minhas joias, porque o meu outro filho que não está aqui, o Santiago, É um eu tenho dois fofo. meninos, o Valentim e o Santiago. Sim, sim. Esse é o Muito bom. Valentim. E Valentim super atencioso, prestativo. Gratidão, viu, Valentim? Você fez diferença aí hoje. Obrigada. Vamos lá, vamos dar uma volta. Tá, aí vamos clicar aqui para. Ai, Valentim, me ajuda. Câmera. Pode ir à vontade. Vai virar a tela, né? Virar a tela do celular e a gente vai mostrar pro pessoal. Aí, já Não virou. falei. Muito bom. Ah, tá. Ó, Oh, Célia, deu certo, Lu. deu sim. Ah, Eu não vou ficar com o meu microfone mutado para que eu consiga ir te tá, orientando. Aí talvez dê um pouquinho de ok. eco, tá, pessoal? Vamos lá, vamos dar Tá uma ok. volta aí nessa casa. Tá, eu vou virar aqui e vou dar uma mostrada numa panorâmica do que se trata esse espaço, Perfeito. tá? Aqui a gente está tendo uma panorâmica, como que o acervo ele é colocado nesse espaço que também é um espaço doméstico, né? E aqui eu tenho essa mesa, que é onde eu reúno as crianças e monto as demonstrações. Aqui a gente está. Eu tinha montado uma série de coisas para chamar a atenção, né? Pode ser que a gente passe batido, mas eu quero chamar a atenção para essas peças aqui, ó. Essas são as minhas peças de 1995. Minha produção de 1995. Que Essas demais. peças eu tinha dado de presente para uma prima e ela generosamente me devolveu, porque eu não tinha no meu acervo. Então, essas são as peças que contam a história da minha primeira produção. E E aí, essas peças já foram queimadas no forno, Célia? não, essas peças não estão queimadas. Elas não Que podem mais ser demais. queimadas. Eu guardei aqui. Que demais. Aqui, ó, eu tenho essas casinhas que eu vendia separadamente, ó. Tem sempre uma pessoinha na porta, nas janelas, né? É aquela coisa do cotidiano que as pessoas se permitem olhar apreciar a paisagem. Então, eu estou sempre lidando com essa possibilidade, né?
Ó. E eu vendia também. Olha que fofo aqui, o balancinho. Ó. E aí eu vou dar uma passada, Lu, aqui, ó. Tá vendo esses livros? São todos ligados à literatura, da produção da arquitetura no Brasil, Sim. né? Aqui a habitação ribeirinha na Amazônia. E olha aqui, os naipes, ó, Que tá? delícia, que Aqui os delícia. livros que falam da arte naipe do Brasil. Esse aqui é da Galeria Jacques Piaget, que eu tive o prazer de ir no lançamento do livro em 1998. Que demais. E aqui as bienais, né? Porque eu preciso citar a minha passagem pela Bienal Naipes do Brasil, Com certeza. Com em muito orgulho. 2010 e 2018, né? E foi aí eu preciso citar que eu entendi que a minha linguagem era uma linguagem naif, tá? O naif que eu chamo de naif tridimensional, porque em 2010, quando eu me inscrevi, já com 2 peças do Acervo Brasil em Cerâmica, eu fui selecionada. E aí eu entendi que a minha linguagem era uma linguagem naif, né? Embora eu já sabia do naif na pintura, mas certamente assim foi depois da Bienal que eu entendi que eu tinha minha linguagem naif. Aqui, ó, eu vou mostrar um pouco do que o Sidney pediu, que é o material que eu uso para conversar com as crianças sobre a, a, a casa, as várias moradias do Brasil, que eu comentei. Aqui estão as ocas, né? Nossa primeira moradia. Isso aqui tudo é produzido em cerâmica. Então, aqui parece palha, mas é cerâmica imitando palha. Aí a gente vai para as casas de madeira cobertas de palha, das habitações ribeirinhas, as casas flutuantes. Aí aqui eu tenho as casas de pau a pique do sertão nordestino, né? As platibandas que fazem parte das construções do sertão também. Aqui é uma passagem pelo colonial brasileiro, essas casinhas brancas com as portas e janelas coloridas. Aí a gente chega aqui, ó, casinhas de pedra que fazem parte das construções no Rio Grande do Sul, mistas de pedra com madeira, tá? Aí a gente chega nas metrópoles, tá? E aqui eu tenho Maravilhoso. um pouco das casas, dos condomínios, os prédios e aqui, ó, as habitações que seriam as favelas, né? Os aglomerados. E aqui eu tenho um pouco da produção de casinhas das oficinas com as crianças, propostas com esses 3 palitinhos, tá? Então, eu espero que tenha dado para as pessoas terem uma ideia do que eu proponho com esse projeto A Casa, que na verdade não é só mostrar a diversidade dos materiais que vai mudando de acordo com as regiões brasileiras, né? Mas também é uma reflexão sobre a casa, né? Que gera muitas reflexões. E que perpassa não só para casa, mas ela se estende para as comunidades também. E aí aqui eu vou mostrar um pouco do que é o acervo, eu vou me aproximar aqui, ó, é um pouco do Embu das Artes, minha cidade querida, Que que maravilha. me fez Célia, vai encontrar com a bem Naná. devagarinho, bem devagarinho. Tá, vamos Quase lá. que em câmera lenta. Que Ok. maravilha. Meu Deus. Então aqui é o universo da feira, tá? A feirinha da nossa cidade, aqui esses personagens são todas referências de amigos queridos, expositores da nossa feira, tá? E aí eu vou passar para esse outro momento amazônico aqui, ó, que já fala do Brasil em cerâmica. Uma comunidade ribeirinha no momento em que Maravilhoso. o rio baixou, então a gente tem os barrancos,
tá? E é uma procissão de São Pedro com canoas. Porque agora o pessoal faz as procissões de barco e tal, mas antigamente faziam com as canoas. Então eu tenho o santinho aqui, o andor do santo no barco, e aí essas canoinhas enfeitadas e tal, e as pessoas nos barrancos aqui observando a cena, né? Então, esse é um momento amazônico. Aí eu passo para um outro momento amazônico aqui, que conta um pouco da história da minha família, tá? Aqui está minha mãe, que foi professora, numa comunidade ribeirinha. Ela alfabetizou assim muitas pessoas que vinham às vezes de canoa para pegar aula na nossa casa. E porque ela deu aula através do MEB, que é o Movimento de Educação de Base, que eu também trabalhei. E aqui É, toda Ia, a vivência. é Iaci o nome da sua mãe? Iaci Iaci Pereira, Pereira Santiago. isso. E aqui eu presto essa homenagem à minha mãe. Linda homenagem, linda homenagem. Suas peças são maravilhosas, realmente contam uma E aqui, história. ó, eu costumo mostrar sempre esse detalhe dessa canoa cheia de dentinha. As canoas, quando elas furam e não servem mais para navegar, elas se transformam em canteiras de ervas. É uma Nossa, cena muito comum. que lindo. Nossa, Então, Célia, sem e palavras aí, aqui. aqui eu tenho essa senhorinha, história para as crianças, que é uma referência à minha avó. Aqui, esse homem com a borracha, que é referência ao meu pai, que foi seringueiro. Das seringueiras, lindo. Nossa, eu não sei se é essa obra que foi para a primeira Binaif, mas eu me Foi lembro. para Socorro. Ah, eu me lembro que. Eu ia falar isso agora. Eu me lembro que tinha uma obra lá na Binaif sua, que foi a que me chamou a atenção. Eu já contei essa história para você. Mas eu me lembro dos latex, né? Daquela novela. Aquele... Isso! Isso, é a produção de borracha aqui, Lindo, 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 que está lindo. retratado nesse momento. Que coisa linda, gente. São muitas Nossa, referências. muito lindo. E aí, Lu, eu fico muito feliz, eu quero mostrar esse trabalho aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é uma releitura têxtil dessa obra que eu acabei de mostrar. É o trabalho da Lindáurea de Sá. Então, assim, é a sua arte inspirando outros artistas. É uma releitura têxtil, isso aqui é Coisa linda. ó. Que demais. E aí, quando as crianças vêm aqui, eu também falo dessa questão das releituras, né? O que é uma releitura? Pois é. Então, são muitas possibilidades. E aqui, olha, toda a pintura. A minha Amazônia, ela faz conexão com esse trabalho aqui, ó, do senhor Luiz Rivera, que fala da fauna e flora brasileira. Ele faz conexão com essa lenda das mulheres amazonas, né? Que é o trabalho da Silvia Maia, onde ela mostra essa lenda das mulheres que andavam a cavalo e tiravam um seio para não atrapalhar na hora de usar o arco e flecha. Então, eu fico pensando que não é só a minha obra, é a obra de outros artistas dialogando com a minha. Aqui a gente chega no momento Nordeste. Ai, meu Deus. Célia, isso é bom demais. Nossa, que essa pandemia acabe logo pra gente ter o prazer de ver isso tudo ao vivo, porque é maravilhoso. E aí, nessa questão dos diálogos, olha aqui, é a minha obra dialogando com a obra do Adriano Dias. Ele também faz esse casario de platibanda, né? E a temática dele é uma festa junina. E eu deixei bem do lado a peça uma da outra, porque elas fazem um diálogo lindo. Que demais. E aí a gente vai seguir. E eu vou chegar até aqui,
aonde tá essas casinhas aqui, ó. Essa aqui foi a produção que eu vendi na feira durante muito tempo, e tem vários colecionadores que têm. Tem mais do que eu até, porque eu produzia e retirava 2 ou 3 para deixar no meu acervo. Porque um acervo ele só faz se você fizer isso, né? E então, assim, elas não são só casinhas, hoje eu reconheço, elas contam a história da arquitetura no Brasil também, né? Aqui, olha, tem coisas de Diamantina, de Paraty, de Ouro Preto, do Embu. Ó, Maravilhoso. esse aqui, esse casario aqui é do Embu. Olha isso, gente. Tem coisas Nossa, de Porto Seguro, eu tô boba né? aqui. Lindos. Nossa. E aí, Lu, ainda sobre as conexões. Aqui, ó, você tá vendo? É uma coleção de bonecas. Mas elas não são só bonecas de pano. Elas são bonecas que contam um pouco sobre a diversidade da mulher no Brasil. Então, tem as negras, as loiras, as morenas, as japonesas, né? E aí, essas bonecas, elas fazem conexões com os meus personagens também, né? E esse é o trabalho da Nazaré Santiago, tá? Então, Lindas. tudo está conectado, não é só Tudo, o meu tudo. trabalho. E como você Aí a falou, tudo gente numa chega, harmonia maravilhosa. e aqui a gente chega no sul do Brasil. Vamos lá. Casinhas de pedra, tá? Mas é cerâmica imitando pedra, né? E aí aqui muda tudo, tá vendo? O churrasco, as comidinhas e as prendas, né? Que são as mulheres que se vestem, e os gaúchos com as suas bombachas, seu chapéu de típico. E aí um passeio pela essa coisa do rural, da produção de gado e tal. E aí, se você observar, é que é tudo muito rápido, mas aqui a vegetação muda. Eu tenho as araucárias aqui, né? E todo esse relevo, que é diferente do relevo da região norte. Então, Sim, assim, com são certeza. detalhes que eu mostro para as crianças, para eles poderem observar essa diversidade. A ideia é essa, né? Que no espaço tão pequeno eles consigam observar que o que está aqui é totalmente diferente da região norte e diferente da região nordeste. E está sempre assim, ó, o meu trabalho está sempre junto com o trabalho de outras pessoas, né? Grandes artistas, muitos que já morreram. Aqui também tem outras cenas. Maravilhoso, sim. Nossa, realmente é um Aqui eu passeio tenho pela carnaval história. do Nordeste. Oh, meu Deus, que lindo! Aí a gente já vai lá para Pernambuco com os bonecões, o carnaval, o frevo, são pinceladas nas referências, né? E chegamos aqui, que eu chamo que é eu falo que já é uma festa junina mais paulista aqui do interior de São Paulo, né? Mas você percebe que o meu olhar está sempre voltado para as festas, né, Lu? E aí eu vou chegar nessas que são as Filhote, primeiras festas e que tem. eu comecei com as pessoas. Sim. Aqui eu ainda enxergava bem, sabe? E as figurinhas são muito pequenininhas, eu nem consigo fazer assim. Mas essa peça chama Natal do Coração do Brasil. Aqui está o presépio. É como se fosse um alto de Natal. Sim. E aí tem todas essas casinhas, como se fosse uma praça. E em volta do presépio tem todas essas manifestações. Olha, Ciranda. Quadrilhas, As cirandas. quadrilhas.
Que É, delicadeza, quanta mastro, sensibilidade. aqui Nossa. tem uma coisa de mula, um tropeiro, né, com as suas Sim. mulas, as pessoas chegando nas canoinhas. Então são muitas referências. Esses Parabéns, são os Célia. que eu fiz que, que participaram dos concursos de presépio. Aqui também tem um outro momento de presépio, e eu vou chamar a atenção para esse detalhe. Aqui, ó, tá vendo que o presépio está nas casinhas de palha? Isso Sim. essa casa se chama maromba. Na Amazônia, quando o rio enche, o rio fica o gado fica confinado nessa casinha. Sim. E aí ele é alimentado com um capim que fica sobre as águas e é alimentado dele. Então, aqui eu coloquei as figurinhas do presépio, e esse presépio se chama Natividade Amazônica. Então, acho que eu consegui dar uma passada, né, Lu? Maravilhoso, é maravilhoso. Parabéns é pouco para expressar essa sensibilidade toda nesse trabalho. É incrível, realmente incrível. Olha, as pessoas que Obrigada. me desculpem aqui, eu não tô fazendo média porque é verdade, verdade, verdade. É incrível. Parabéns, parabéns. Obrigada, querida. Eu acho que ontem a gente conversando, né, e filosofando até um pouco sobre essa questão das conversas, a gente chegou a uma conclusão de que ser artista é ter a responsabilidade de atender um chamado, né? E sei lá, não tem nem o que. Eu nem vou te perguntar o que representa essa conclusão. Eu vou voltar com você. Fica aqui que eu vou voltar com você. A nossa live está encerrando. Pessoal, fica aí rapidinho que eu já volto aqui com a Célia.